Agora, o nosso próximo tema é quais as melhores estratégias para prevenção, rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão. Elas estão disponíveis no Brasil e quem vem falar sobre esse tema conosco é o Dr. Luiz Araújo. O Dr. Luiz Araújo aí tem uma, uma experiência muito vasta, né, na área de oncologia, né, tanto na área genômica como de tratamento. E, e atualmente ele é diretor do DASA Oncologia e é médico pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Muito obrigado pela presença, Dr. Luiz Araújo. Será um prazer, ouvir as suas palavras. Obrigado, Mark. Prazer é o meu falar com você, com o seu público, e ainda mais na presença de tantos amigos de grande conhecimento na área. O câncer de pulmão, o Daniel falou muito bem, na maioria das vezes ele é uma doença silenciosa. Então, o principal ponto de diagnóstico precoce aqui acaba sendo o rastreamento. Então, pessoas que fumam a partir dos 55 anos de idade devem realizar uma tomografia de baixa dose de tórax, que é feita anualmente. Esse tipo de medida foi a única que reduziu a mortalidade em todo o mundo e felizmente a gente está vendo essa mortalidade reduzir, né? Isso aconteceu primeiro nos países desenvolvidos e já a gente já começa a ver uma cauda de curva de redução de mortalidade também em países como o Brasil. Então, esse diagnóstico precoce é o que muda essa curva. Além do diagnóstico precoce, antes até dele, o abandono do tabagismo, o Brasil é tido como um dos modelos dos países onde isso é exemplar, os modelos de redução de campanhas de antitabagismo liderados pelo Instituto Nacional do Câncer. Infelizmente, a gente está vendo uma pressão muito forte para a entrada dos cigarros eletrônicos no país, o que representaria um grande passo para trás, né? E aqui as pessoas que trabalham com isso estão unidas nessa aliança exatamente para demonstrar como que nós vamos mudar a fotografia do câncer de pulmão no Brasil, né? E o cigarro eletrônico definitivamente é um caminho de contramão que vai trazer bastante aumento de custo, né? Uma vez com a suspeita do diagnóstico, o primeiro passo quase sempre vai ser uma tomografia de tórax. E daí a gente já vê esses problemas de inequidade, tanto econômicas quanto de distribuição geográfica. A gente tem uma distribuição de acesso à tomografia de tórax muito maior no sistema privado, chega a ter uma relação de quase 10 para 1, indivíduos com acesso à tomografia no plano de saúde versus no SUS. Então, isso já começa um gap de acesso ao cuidado nesse cenário. Em seguida, você precisa frequentemente, né, passar por uma consulta, seja com pneumologista, cirurgião torácico, oncologista, que vai guiar ali o tratamento dali para frente, né, incluindo biópsia, etc. É, Algumas formas de biópsia, né, são realizadas, seja por broncoscopia, mas mais comumente o radiologista intervencionista tem sido o carro-chefe no diagnóstico hoje, de adquirir o material para uma biópsia. Quase sempre isso é feito nos grandes centros, com uma agulha que é colocada por fora e que vai lá no tumor dar o diagnóstico para a gente, né? E em seguida o patologista vai olhar e vai classificar aquele tipo de câncer de pulmão. E, por fim, né, o último passo do diagnóstico é o diagnóstico molecular, onde você vai ter o sobrenome ali do câncer de pulmão e definir qual a melhor estratégia de tratamento, seja ela cirurgia, radioterapia ou os tratamentos sistêmicos, passando por quimioterapia e aqueles mais modernos, terapia de alvo molecular e imunoterapia, onde a gente vê esse gap se pronunciando ainda mais em vários lugares de todo o mundo, mas no Brasil e nos países da América Latina, eu acho que isso ganha um cenário de acesso bastante, de inequidade bastante acentuada, né? Então, acho que é isso. Esses são os principais pontos aí do diagnóstico molecular, e obviamente que isso vai guiar toda a jornada do paciente em todos os estágios aí de câncer de pulmão no Brasil, Marco. Excelente, muito obrigado,
pelos esclarecimentos, doutor Luiz. Acho que a gente fica muitas vezes com, com essa pergunta, né? O que será que se faz, né, para o diagnóstico do câncer de pulmão? E outra coisa que eu achei muito interessante da sua explicação, não é que todo mundo tem que sair correndo hoje e ir para o laboratório fazer um exame, né? Então, existe o grupo, que é o grupo que se recomenda o exame, pelo que eu entendi, né? O grupo ali acima de 55 anos que fuma, né? O que tem histórico de tabagismo. E a gente está chamando isso hoje de check-up pulmonar, porque na verdade o ideal é que essa pessoa, além de fazer tomografia, ela se estimule a mudança de hábito de vida. E o Uhum, principal ganho seria o abandono do tabagismo, não só para cuidar do pulmão, mas para cuidar de toda a saúde de uma forma geral, né? Trocar os hábitos ruins por hábitos mais saudáveis que vão aumentar a nossa saúde nesse momento e nossa longevidade também. uhum, ótimo. E daí, nesse caso, quando se, né, observa aí uma alteração, daí sim vai para outros, né, outros tipos de exame, né? Aí dispara essa cascata, né? E que pode ser liderado por um desses membros. Nos grandes centros, o que a gente faz hoje é o conhecido como reunião multidisciplinar, tumor board, reunião da oncologia torácica, onde a gente vai tentar sentar esse grupo que você está vendo aqui hoje. Grandes centros têm essas reuniões que um pneumo, um cirurgião torácico, um oncologista, já vão sentar juntos e ver os casos ao mesmo tempo com o radiologista, né? E ali você consegue tomar uma decisão mais rápida, mais certeira de qual que é a jornada para aquele paciente, né? Eu defini o estágio, se é um estágio inicial viável de cirurgia, e aí a gente vai preparar o paciente para uma cirurgia e às vezes com imunoterapia, com químio também, ou se é um estágio mais avançado, e a gente vai para a sofisticação do diagnóstico molecular que eu vinha falando, que é o que pode é, trazer tanto qualidade de vida quanto prolongamento acentuado do tempo de vida também. Vou fazer mais uma última pergunta rápida antes da gente passar para o nosso próximo panelista, que é a seguinte: esse tipo de diagnóstico e de tratamento ele está disponível tanto no público como no privado hoje em dia no Brasil? Não, não. Infelizmente, no SUS hoje a gente. Cada passinho que eu falei aqui, você vai ter bastante mais dificuldade em termos de acesso no SUS, infelizmente, né? Então, o tempo hoje de um paciente, mesmo depois de um achado suspeito, até chegar num grande centro desses para receber o tratamento, infelizmente é bastante longo. E mesmo depois que ele chega, infelizmente também tem limitações de acesso. Então, hoje a gente tem duas terapias-alvo recomendadas pela Conitec, que é o Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias, que são o gefitinib, é uma terapia-alvo contra a EGFR, e o crizotinib, que foi recentemente recomendado para os tumores ALK ou ROS1 positivos. Apesar dessas recomendações, até hoje não tem uma formalização do acesso. Então, continua sendo um tratamento que quase nunca, talvez com exceção do gefitinib, caiba na APAC, que é o modo de custeio aí dos medicamentos. E recentemente a gente teve uma recomendação também do durvalumab, pela primeira vez uma imunoterapia sendo recomendada pela Conitec para pacientes com estágio 3 de pulmão, que é um passo bastante importante, mas que também ainda não cabe no custeio aí do que o serviço público, né, seja os grandes centros, chamados de CACONs, os UNACONs ou centros menores. De forma que, de forma geral, a imunoterapia, infelizmente, ainda não é disponível, né, e terapia-alvo só em casos bastante excepcionais e com tratamentos que hoje são bastante superados já por modelos mais modernos, né? Então, esse é um passo importante que a gente está batalhando, né? Além do diagnóstico mais precoce, a gente precisa tratar com dignidade também os pacientes com diagnóstico mais avançado, já que eles podem, de fato, se beneficiar bastante, ter uma vida bastante prolongada com esses medicamentos. Ó, ok. Muito obrigado pelas explicações, doutor Luiz. A gente volta em seguida durante o debate.